Doutor Renato, especialistas estão falando que o pico é o mês de junho, né? Chegou o último dado agora de Nova Friburgo, do boletim, saiu às 18 horas e 30 minutos, né? Dessa quarta-feira, 23 óbitos em Friburgo, 62 óbitos em Petrópolis e em Teresópolis 35. Em Nova Friburgo não vem dizendo casos testados, em Petrópolis foi 1.243, o que causa preocupação, inclusive falei agora há pouco com o presidente da Câmara, né? Essa omissão dos testes, né, da prefeitura é uma coisa muito grave, né, em termos de divulgação e da falta de teste, está claro, e que para que a gente possa ter uma visão, né, mais precisa em relação ao avanço da doença. Sem dúvida. Esses número de casos que são apontados em Friburgo, 230, são subestimados, né? De acordo com aquele estudo feito pela Universidade Federal de Pelotas, junto com o IBOP, no Brasil inteiro, se verificou que os casos que são confirmados são 7 vezes menos do que na realidade. Quer dizer, 230 vezes 7 daria 1.610 casos em Nova Friburgo e 23 mortes. Senão, o índice de morte seria 10%. Quer dizer, é um absurdo. Não pode ser, né? Teresópolis testa mais, né? E os testes dependem do período que ele é realizado. O teste que é considerado padrão ouro é o teste molecular, aquele que pega uma espécie de cotonete nas narinas e na orofaringe, e é o RT-PCR. Esse exame é definitivo. Se der positivo, dá. Mas ele fica positivo do 3º ao 8º dia. Antes do 3º dia, pode ser falso negativo. E após o 8º dia, começa a diminuir a viremia, né? Os processos inflamatórios, aí a fisiopatologia da doença. É bom do 3º ao 8º dia. A partir do 8º dia, é o teste sorológico. É claro que nessa altura, o teste sorológico não serve para o diagnóstico. É apenas se o paciente teve retrospectivamente, né? Vai saber, porque ali são formadas as imunoglobulinas, IgG e IgM. A IgG é considerada a cicatriz da doença, ela persiste por longo tempo, né? Isso indica que o paciente teve com sintoma ou sem sintoma. Então, o que está faltando em Friburgo realmente são testes para o diagnóstico epidemiológico. Nós não temos, são muito poucos casos testados aqui em Friburgo. A rede pública não está fazendo, só faz exame do paciente internado e aqueles que estão em estado mais grave, né? Os que são internados são aqueles 19% que precisam de hospitalização e são os casos mais graves. Então a gente não tem um panorama como está realmente a pandemia aqui na nossa cidade. Doutor Renata Birrahmer, eu entrevistei na segunda-feira o advogado doutor Luiz Fernando, advogado, e ele denunciou um caso, inclusive ele falou que é paciente do senhor, uma senhora que foi internada no Hospital Raul Sertã, que ela já apresentava uma morbidade, uma doença grave na área de asma, de pneumonia e também de renal. O senhor era médico dela e foi avisado no hospital que ela não tinha Covid, que a situação dela o quadro dela era aquele, inclusive o senhor acompanhava essa senhora. Só que eles colocaram essa senhora, né, no óbito dela, ela faleceu, Covid-19. Causou uma revolta na família, porque a família não pôde fazer o velório, a cerimônia, dar a despedida com a senhora com dignidade. Essa situação também ela é agravada em razão da falta dos testes. Mas o diagnóstico de Covid tem que ter o teste, pelo menos o teste molecular. No caso se há uma suspeição, se coloca suspeita de Covid. Só que esses casos não são computados.
E esses casos não são considerados Covid, né? A não ser prospectivamente, né, se for feito algum exame depois, que normalmente não é feito, né? O indivíduo é sepultado e não é feito. É estranho. Se ela não fez o exame, como é que ela teve esse diagnóstico? É muito estranho, realmente. E eles não entregaram a documentação da família, houve a denúncia, né? Alegando que, inclusive, eles não iam colocar a mão na documentação porque eles poderiam ser contaminados por Covid, né? Quer dizer, um amadorismo completo, né? Isso aí é inaceitável, né? A família tem o direito de requisitar o prontuário. Isso basilar, pode né? demorar uma semana, 2, mas eles são obrigados a entregar o prontuário desde que requisitado, né? Aí, no prontuário vai verificar se foi feito o exame, esse exame que eu te falei, porque é o único exame aí, no caso, que é padrão ouro para o diagnóstico, é o RT-PCR, se foi ou não, né? Ela, naturalmente, como você está falando, eu não sei, não estou lembrado quem seja, ela tem 2 patologias graves, né, que dão um risco muito maior se ela tiver o Covid, né? Aí o risco é grande, né? Paciente de alto risco do Covid. Agora, doutor Renato, a questão do protocolo continua o mesmo? Lavar as mãos com água e sabão, álcool gel. Tem pessoas que estão perguntando assim, pergunta ao doutor Renato aí, que eu não estou aguentando mais passar gel, porque minha mão está dando alergia. Eu posso usar outro produto? Vai ficar. O básico é água e sabão. O álcool gel é substituto. Numa eventualidade, aí na palavra certa, eventualidade, numa impossibilidade de se usar água e sabão. Mas é muito melhor água e sabão do que álcool gel. E água e sabão não leva, na maior parte das vezes, a nenhum tipo de alergia, a não ser em condições excepcionais. Enquanto que o álcool gel tem visto, na maneira compulsiva de usar o álcool gel, acaba levando a uma lesão da pele, né? Então, o que eu aconselho? São 2 pontos fundamentais: o distanciamento, né? O uso da máscara, distanciamento de 2 metros, o uso permanente da máscara quando sair de casa e evitar o contato das mãos com os olhos, com a boca, né? Com máscara, só os olhos, né? Se tiver um óculos, melhor ainda. E lavar sempre as mãos. É o que a gente pode fazer para evitar, são as únicas armas que nós dispomos contra essa doença. Já que não existe nenhum remédio até agora comprovadamente eficaz, só o isolamento que promove a redução de casos, está acontecendo. É a redução de casos em função do isolamento. Agora, doutor, pediram para te perguntar, né, internautas, várias perguntas, mas assim, quero saber do doutor Renato se o frio facilita a contaminação do Covid. Isso era uma indagação que estava sendo suposta, naturalmente, logo no início da pandemia, porque viria para o Brasil num período de frio. Mas nós vimos no Nordeste, na época que começou, foi o pior lugar que tem no Norte e Nordeste, foram os estados mais afetados pelo Covid, fazendo calor lá, um calor danado. Então, provavelmente o frio não tem nenhuma influência. O frio vai confundir, porque com frio aumenta o número de viroses, né? Resfriado comum, gripe, inclusive aquele velho conhecido coronavírus, que não é esse SARS, né? Mas é o que causa resfriado comum, 10 a 20% das pessoas. Nós todos já tivemos esse vírus, mas esse não tem essa gravidade, porque ele se restringe às vias aéreas superiores. E vamos ter o diagnóstico diferencial. Agora fica até difícil, né? Quando uma pessoa está resfriada ou está gripada, você tem que pensar em coronavírus. Nessa altura da pandemia, tem que pensar em coronavírus, tem que afastar a possibilidade de coronavírus. Doutor, o grupo de risco em relação à doença continua o mesmo, e uma pergunta que pediram para fazer ao doutor, se as pessoas de pele escura, ou seja, os negros, têm maior vulnerabilidade da doença, se isso é verdade ou mito. Aí, lá em Nova York,
os negros e os latinos foram os mais afetados, né? Pela condição social, mas basicamente aqui, né, também os negros têm pior condição social, infelizmente, né? Tomar esse movimento antirracista que está causando um furor danado no mundo, né? E graças a Deus aqui no Brasil alguns também já estão fazendo esse movimento, né? Nós temos que combater o racismo de todas as formas. O negro aqui no Brasil sofre as situações de dificuldades, né? Eles dizem que não tem racismo, mas lógico que tem racismo aqui, né? E mais de 50% da nossa população é negra, diferentemente dos Estados Unidos, né? Mais de 50% são afrodescendentes. Quer dizer, tem que lutar e guerrear com paz, né? Com espírito democrático, a fim de que possa se ter a buscar a igualdade, né? Isso é importante, e esse movimento dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre foi racista, né? Sempre foi. Até a década de 60, o racismo era permitido. O negócio é igual a África do Sul naquela época, na apartheid. Quer dizer, nós estamos aí num mundo diferente, né? Ainda tem mentalidade, né? O Papa disse hoje que racismo é pecado, ele falou muito bem. Racismo é pecado, eu acho que é também, lógico. Doutor Renato, pediram para te perguntar a respeito do ar-condicionado. Se o ar-condicionado tem que fazer limpeza periodicamente, se corre risco de ficar contaminado de Covid, contaminar outras pessoas, pediu para que o senhor pudesse explicar essa questão. No momento, ainda bem que nós estamos no frio aqui, né? Mas no momento o ar-condicionado tem que estar desligado, porque o ar-condicionado funciona num ambiente fechado. E aí o vírus vai circular, não só por causa do ar-condicionado, mas vai circular. Então, ninguém deve usar o ar-condicionado, nem no carro, e nem em nenhum ambiente nesse período aí, até acabar a pandemia, que vai acabar ainda em pleno inverno, nós não vamos precisar de usar ar-condicionado. Não usar ar-condicionado. Doutor, a gente sabe que existe também uma paranoia a respeito da pessoa. A pessoa teve uma gripe, uma coriza, uma febrezinha, já acha que está com Covid, né? Essa pessoa, ela deve procurar o hospital ou deve primeiro tentar se restabelecer em casa com medicamento de praxe, só depois então que vê que essa situação agravar e ir para o hospital? O resfriado, né, é muito comum nessa época, e a gripe também, né? E as manifestações, né, de coriza, de dor de cabeça, dor na garganta, pode simular e pode ser idêntica ao coronavírus quando ele tem uma forma leve. Na maioria das vezes, a gente sabe que 81% vão ter a forma leve e moderada, não vão precisar ir para o hospital. Então, a maior parte das vezes, é difícil você fazer o diagnóstico se é Covid, se não é Covid. Então, o que se aconselha a pessoa que tiver um resfriado agora tem que ficar afastada do trabalho, tem que ser afastada porque ela pode estar com Covid e não saber, né? Então, isso é importante porque e depois pode ser feito o teste, né? Depois do 8º dia pode ser feito o teste sorológico. Eu aconselho a fazer o ELISA, não aquele teste rápido que ele tem uma magia muito maior, a sensibilidade é baixa. A necessidade do ELISA, que é o mesmo, tira no sangue, é exame sorológico, mesmo com GG e GM, mas ele é mais confiável. Normalmente, nós estamos aí numa época que a incidência de virose respiratória é muito grande. E isso aí, o Brasil está com o coronavírus nessa fase, diferente dos outros países, né? Que não era nessa época. E nós estamos em pleno inverno chegando, né? Vai chegar agora esse mês. Então, mas o outono já está bravo. Por isso que é difícil você fazer o diagnóstico diferencial. O que tem que se aconselha, inclusive o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Infectologia e de Pneumologia, é afastar as pessoas com resfriado até ver que foi resfriado mesmo e aí libera. 3 dias depois, sem sintomas. Doutor, para o senhor, junho vai ser o pico da pandemia? Eu acho que nós estamos no pico agora, né? Nós estamos em junho, então
no pico. O Rio, o que acontece no Rio, a gente está vendo aí as discussões dos epidemiologistas, né? Porque existe aquele indicador, né, que é o índice de reprodução básica, que uma pessoa tem que transmitir para outra pessoa para ter se for para duas, o índice é 2, e assim sucessivamente. No estado do Rio, a média está em torno de 2,5, quer dizer, não era a época para você começar a abrir, mas a gente sabe que a pressão econômica é muito grande, né? O estado, os municípios estão sem arrecadação, estão, eu acho que de uma forma um pouco precoce, né? Começando a fazer a flexibilização. Isso aí é preocupante, né? Porque não é o momento ainda da flexibilização. Aqui em Friburgo não é também, né? Nem nos municípios vizinhos. Nós estamos naquele período que eu acho que já chegamos no pico e já estamos aí no platô, né? No platô. Ainda os países que fizeram a abertura, o fizeram quando saiu do platô, primeiro a extensão, depois um platô durante um período, e começa a cair. Na queda, nós estamos fazendo ainda, em alguns lugares, que o Brasil é um continente, né, em plena ascensão, e outros no platô, como em São Paulo também. E o Rio, que eu estive vendo, é que a demanda para os hospitais particulares diminuiu muito. É uma redução significativa de internações, inclusive no CTI, na rede privada do Rio, né? Relatos de colegas do Hospital Unimed Barra, o Quinta Dó, Samaritano, esses hospitais desativaram setores de atendimento ao Covid. Houve uma importante redução da demanda. Claro que é na classe média, né? Tem plano de saúde, né? Um quarto da população tem, 3/4 não tem, e a doença migrou para as regiões mais pobres, as favelas. E mesmo assim, inclusive na rede pública, a demanda, embora esteja muito grande ainda, houve uma redução. Então isso significa que nós estamos no platô e vai começar a cair agora, ainda bem, né? A gente espera assim, né? Algumas cidades do Brasil estão já em franca queda e outras ainda estão no platô, praticamente quase todos, né? Aquela extensão grande assim da curva já diminuiu, embora as mortes continuem muito elevadas, né? Mas tem mais de 31 mil mortes aqui no Brasil. Hoje ainda não vi os números, eles não mandaram ainda, né? O Ministério da Saúde costuma mandar depois das 20 horas, até agora não sou, mas de qualquer maneira são mais de 31 mil mortes, que é muito triste. Doutor Renato, queria agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade em participar do nosso programa e pedir para o senhor deixar aquela mensagem de fé, de superação e educativa para toda a sociedade. A gente tem que também ser otimista, né? O Brasil agora vai participar daquele estudo que Oxford, a Universidade de Oxford, está fazendo em relação às vacinas, né? Vão ser 2 mil brasileiros que vão ser testados, né? É uma vacina promissora, está na fase 3, quer dizer, já na última fase eles aceleraram, porque normalmente se leva 5 anos, né? Tem a pré-clínica antes, em animais, testes animais, depois a fase 1, ver se a pessoa vai ter alguma reação, né? Já passou essa fase, depois a fase 2 é imunogênica, que vai criar anticorpos, e na terceira fase é a fase clínica que nós vamos participar agora, né? Tomara que esteja certo, né? Que o Brasil contribua, e também a notícia importante que eu acho é que assim nós vamos ter condição de fabricar essa vacina aqui no Brasil, porque essa parceria com a Universidade de Oxford e o laboratório também, os laboratórios particulares estão aí também envolvidos nisso, vai ser muito bom para o Brasil. Então essa é uma notícia boa, tomara que dê certo.